Olá, boa noite a todos e todas. Estamos mais uma vez aqui na nossa terceira tribuna abepiana, um projeto magnífico da ABEP, da Associação Brasileira Elas no Processo, e que trazemos associadas e processualistas de renome no nosso país. E hoje o nosso tema é a desjudicialização da execução. Estamos trazendo aqui duas grandes processualistas, que é a Flávia Ribeiro e a Cristina Mota. Então, vou apresentar rapidamente aqui o currículo das duas, tá? A gente vai falar uma introdução aqui sobre o tema, e a gente vai passar aos debates que eu tenho certeza que vamos aprender muito e coisas maravilhosas serão debatidas aqui. Então, vamos lá. Cristina Mota é advogada, doutora em Direito pela Unicinos, mestre especialista em Direito Processual Civil pela PUC-RS, diretora regional do IBDP, no Rio Grande do Sul, membro da coordenação geral do projeto Mulheres no Processo do IBDP, membro da ABEP e professora do IDP. A nossa hoje palestrante é a Flávia Ribeiro, pós-doutora pela Universidade Nova de Lisboa, doutora e mestre em processo civil pela PUC São Paulo, advogada, membro da comissão de elaboração do PL 6.204/2019, que é o nosso tema de hoje, membro da ABEP, do IBDP, da CEAPRO e do IASP. E autora, né, dessa obra maravilhosa aqui, que se chama Desjudicialização da Execução Civil. Estamos aqui também acompanhadas de outras associadas, Gisele, Viviane, Cristiane Zaredo, Ira Cecília, deixa eu nominar todas aqui, Fernanda Zambrota, Alana Elgeman, acho que é assim que fala, né, minha amiga? Júlia Ribeiro, Engelman. Júlia Ribeiro, né, e outras que irão entrar aqui na nossa tribuna abepiana. Então, o nosso tema de hoje, como eu falei, vai ser a desjudicialização da execução, um projeto de lei com o número 6.204/2019, que tem como autora aí a senadora Soraya. Esse projeto ele já está com um relatório atualizando, né, alguns artigos, ele é composto de 33 artigos, 25 emendas, né, do dia 15 de junho até agora, em agosto, nós temos 25 emendas. Então, é um tema de grande relevância, porque ele tira a exclusividade do Poder Judiciário na tutela judicial executiva, transferindo, né, esses poderes executivos para um tabelião de cartório de protesto. E aí eu quero já começar a nossa tribuna questionando a nossa expositora, a Flávia Ribeiro, né, para que ela nos explique qual o impacto desse projeto de lei para o judiciário, para a sociedade, e se realmente esse projeto de lei, se aprovado, vai trazer um desafogamento para o Poder Judiciário. Então, Flavinha, a palavra é toda sua. Olá, muito obrigada. É um prazer enorme estar entre nós, na ABEP, falando com amigas, e também ao público que vai nos assistir pelo YouTube. Uma honra sempre muito grande. Bom, esse tema é muito caro para mim. Eu estudo ele praticamente há 20 anos, acompanho a desjudicialização da execução em Portugal desde seu início, em 2003, já são 18 anos. E, como você mostrou, meu livro, minha tese, deu base ao PL. Então, assim, para início dessas questões trazidas para você, a quem que ele poderá beneficiar, se vai desafogar. Sim, existe uma expectativa muito grande nesse sentido, porque temos aí alguns números do Justiça em Números. 54% dos processos, e, na verdade, na minha opinião, é um grande absurdo se a gente considerar que a jurisdição deveria ser dizer o direito, resolver conflitos, resolver questões entre as partes,
Mas não, 54% dos processos que estão tramitando no Poder Judiciário são, na sua grande maioria, cobranças privadas. Cobranças privadas das quais nós pagamos. O erário público, nossos impostos, nós estamos pagando por essa cobrança entre bancos, pessoas físicas, jurídicas, físicas e físicas. Claro, existem as fiscais, que estão dentro desse total, desse bojo de 54%. Mas são nossos impostos, e existe aí um estudo um estudo muito antigo, ele deveria ser atualizado, mas o IPEA diz que pagamos, cada um de nós, R$ 500 por ano para a manutenção de um processo. Um processo. Cada um de nós, portanto, se pensarmos que 54% dos processos entrantes perante o Poder Judiciário são de execuções, e então 46%, portanto, são de conhecimento, existe uma inversão aí que não é razoável, não é lógica. Os juízes deveriam estar resolvendo conflitos e não cobranças, na minha opinião. E aí eu tenho sempre muito exemplo do direito comparado, que eu estudei muito direito comparado, não só Portugal, mas sim a Europa inteira, todo o movimento de desjudicialização da Europa, considerando também assim no civil law, nos Estados Unidos, Inglaterra, que quem faz a execução é o xerife ou o bailiff. Então, assim, como diz a Teresa, a Didi, a Teresa Rodolfin, por um acaso aqui no nosso país, assim como em Portugal, recebemos essa herança, é o juiz que faz a cobrança, a execução, sendo que, segundo ela, é um acidente. Mas, se conseguirmos, portanto, transferir do Poder Judiciário a competência, o longa-manos que hoje é definido como o agente executor do juiz, que é remunerado pelo erário, para o tabelião de protesto, que é remunerado, ele é concursado, fiscalizado, mas ele é remunerado de forma privada, teremos aí um desafogamento do Poder Judiciário de mais 50%. Claro que aí existe a fiscal, mas eu acho que nesse projeto não estão incluídas as fiscais, mas as fiscais como a exemplo do que houve com o protesto, que as CDAs passaram a ser protestadas com êxito gigantesco. No futuro, se houvesse sucesso nas execuções civis, as fiscais poderiam ser abraçadas. Sim, então eu acho que, em primeiro lugar, a expectativa de desafogamento e liberação dos juízes para decidir causas importantes, conflitos e tudo mais, existe, e que, sem dúvida, também os jurisdicionados seriam muito beneficiados, porque o que adianta ter uma sentença e não ter o bem da vida almejado, alcançado, encontrado? Que adianta o juiz te dar a sentença, dar a decisão e você não receber? Então, muito se fala, são números do Poder Judiciário, não, mas a questão é que a efetividade alcança o jurisdicionado, que, ao fim e ao cabo, terá, com certeza, uma melhoria na sua efetividade se o PL passar e se todas as expectativas se cumprirem, e sim, sempre tendo por base, ainda por exemplo, conheço a opinião da Cris Mota em relação à diferença entre Portugal e Brasil, mas a gente tenta dizer e tenta entender que a desjudicialização é uma realidade não só em Portugal, mas no mundo inteiro. O Roussier, ele é quem faz a cobrança antes do Código de Napoleão. E se a gente não puder fazer comparações e fazer paradigmas e trazer experiências estrangeiras para o nosso país, e claro, com as suas devidas e adequadas adaptações, a gente não pode, por exemplo, falar em tutela de urgência e evidência, trazendo como paradigma a França, portanto, porque ela é um país muito mais organizado, rico, blá, blá, do que a gente. Então, acho que sim, as importações são importantes, desde que devido
feito e realizado as devidas adaptações. E aqui temos, sem dúvida nenhuma, os delegatários, que são pessoas já concursadas, já preparadas, com uma infraestrutura, e mais ainda os tabelionatos de protesto, os tabeliães de protesto, que conhecem os títulos de crédito, os títulos cambiários. Então, acho que esse ajuste fino aí tem chance, sim, de êxito e sucesso. Maravilha, minha amiga. Cris, quer fazer algum acréscimo nas palavras aí de Flávia? A próxima pergunta vai ser para você. A Flávia já está me cutucando. Então, a gente vai fazer essa tribuna bem à vontade, bem informal, né? Estamos na nossa casa, na nossa ABEP, nossa casa virtual, e aqui é o espaço realmente para a gente dialogar, debater, agregar opiniões, que isso é muito importante, né? Com certeza algo daqui vai sair como base, né, para uma discussão lá na frente, até mesmo no Senado, né? Quem sabe que isso aqui abra a mente, porque tem coisas que o projeto precisa realmente ser debatidas, ser refletidas, para que o projeto venha alcançar o seu propósito. O objetivo é alcançar o propósito. Pode falar, Flávia. Eu só quero fazer uma parte, não é provocação. Ela quer fazer uma parte antes de eu falar. É lição de casa. Antes de fazer essa tribuna, eu fui ler o seu artigo, então eu sei exatamente o seu pensamento a respeito. É só lição de casa de mulheres como nós, que nós já conversamos a respeito, que se preparam para uma exposição, se preparam para uma aula, se preparam para uma live. Se fosse homem, provavelmente ia chegar aqui sem saber do que o outro pensa. Eu não estou provocando, eu só estou de alma tranquila de que eu conheço sua opinião. Boa noite, primeiro. Muito obrigada pelo convite. Falar sobre execução, para mim, que é um tema, a mim, muito caro. Falar sobre o tema do momento da execução, que é a sua possível desjudicialização, ou parte da desjudicialização da execução. E, assim, meus agradecimentos, é uma alegria estar aqui essa noite, compartilhar ideias e trocar ideias e estabelecer novos parâmetros e paradigmas a partir das conclusões que nós vamos chegar aqui. O que é um fato é que, ao longo das últimas décadas, a gente pode perceber que existe uma percepção na sociedade da ineficiência do judiciário, do seu abarrotamento, da morosidade, né? Da falta de eficiência, da falta de, enfim, como disse a Flávia, de entregar o bem da vida. E justamente por isso a gente tem percebido uma customização de um método de trabalho para o desafogamento desse judiciário. E a busca também de saídas alternativas para que isso se reflita nesse judiciário e nessa prestação jurisdicional. E vejam que isso não é novo, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, a explanação de motivos do Código de 39, lá já se dizia que se buscava uma nova ordem, um instrumento mais popular, mais eficiente para distribuir justiça, e que a própria ciência do processo devia ser modernizada, e que estava sendo modernizada em outros países, também deveria sofrer essa modernização aqui no Brasil. Então, vocês veem, isso é a explanação de motivos do CPC de 39. Essa necessidade de mudança, essa necessidade de buscar uma alternativa, não sei se um caminho, mas uma alternativa para uma maior eficiência. E o CPC de 15 tem um forte compromisso com diminuir o litígio, incentivar o consenso, criar consciência, desafogar o judiciário. Isso a gente vê através de vários mecanismos, IRDR, IAC, sucumbência recursal, responsabilidade por demandar. Vejam que nos últimos 20 anos houve uma crescente onda de desjudicializações, né? Então, a desjudicialização proposta da execução não é, assim, uma total novidade aos nossos olhos. A arbitragem abriu um caminho para a desjudicialização, que na década de 90 rompeu o conceito de jurisdição, e aí a gente teve aí
a possibilidade de separação, divórcio, inventários, o capião. Vejam, certamente a desjudicialização da execução é mais um passo para esse desafogamento. A grande pergunta e provocação aqui que eu deixo, nem é para a Flávia nesse momento, é a quem interessa essa desjudicialização, efetivamente, né? Porque no projeto de lei, a desjudicialização vem sob a justificativa de que vai se alavancar a economia brasileira, né? Que as coisas a partir de aí sim vão fluir, vão andar. A pergunta para mim, a pergunta que é a fulcral aqui, é a primeira que eu já fiz, a quem interessa essa desjudicialização e, fundamentalmente, como que eu vou alavancar uma economia se o problema da nossa sociedade, fundamentalmente, é dinheiro? Eu sei que o sistema que o judiciário usa para as execuções apresenta suas falhas, mas, majoritariamente, a gente vai chegar aí lá na frente, e a Flávia vai me deixar falar sobre isso, majoritariamente, nosso problema hoje é inexistência de dinheiro, falta de bens. E esse é um problema que é intransponível. Então, respondendo a tua pergunta, né, América, vai desafogar? Vai. Se passar, vai. Mas esse desafogamento, ele é necessário por quê? Porque o jurisdicionado precisa dele, porque o sistema realmente não funciona, ou porque efetivamente há um interesse social e há esse pacto social de um novo judiciário nos últimos anos, judiciário esse que, quando o Estado tomou para si, né, o monopólio da jurisdição, disse, deixa comigo que eu resolvo o teu problema. E todos os problemas que fossem aparecendo na sociedade era deixa comigo que eu resolvo o teu problema. E ele tomando para si aquele munus, aquela investidura de jurisdição, ele passa a absorver todos os problemas daquela sociedade da sua época, de quando ele se criou o Estado, na sua condição tripartite, e aí, então, ele continuou absorvendo todos os problemas de uma sociedade que foi evoluindo e que foram surgindo inúmeros problemas que se transformaram em processos, do qual ele não poderia mais abrir mão. Então, na verdade, a gente tem aqui uma estrutura inchada em função dessa própria tomada para si, né, do monopólio da jurisdição. Não é culpa da legislação, que dá muitos direitos, não é culpa da sociedade, a culpa é que o Estado tem, ou tomou para si em algum momento, o monopólio dessa jurisdição. E agora ele precisou, durante esses últimos, vamos botar aqui, mais de 50 anos, 60 anos, ele vem enfrentando, e daí não é o judiciário brasileiro, como disse a Flávia, a desjudicialização é uma experiência que vem sendo demonstrada em muitos lugares do mundo, e até mesmo como efetiva, como eficaz, mas se a gente pode tirar alguma coisa disso, é que se existe esse movimento da desjudicialização no mundo, será que o problema é realmente o processo, ou será que o problema é a estrutura que ele está e como ela desenvolve esse processo? É interessante, porque a gente está falando aqui de vários pontos. A gente está falando de sistema multiportas, porque já existe, como bem Cris colocou aqui, outras situações que aquele monopólio do Poder Judiciário ele foi afastado e há uma democratização da forma de acesso, entre aspas, da justiça, né? Justiça aqui no sentido mais amplo, não como o Poder Judiciário em si. E a execução, a tutela executiva, ela sempre foi um gargalo do Poder Judiciário, até mesmo para atingir as metas impostas pelo CNJ, porque é uma atividade jurisdicional mais morosa por conta de não encontrou bens, né? Quais os meios que o credor tem para atingir essa efetividade. Então, a gente percebe que o legislador ele vem tentando isso com muita força em cada alteração legislativa que ele vem fazendo no Código, desde o ano 2005, quando ele implementou aí o sincretismo processual, o cumprimento de sentença. Então, a tutela executiva ela vem passando por vários processos de reforma legislativa. E esse projeto realmente é um divisor de águas. A gente tem nele uma perspectiva,
e uma esperança que realmente essa atividade jurisdicional ela fique desafogada, para que as tutelas cognitivas elas sejam dadas com maior celeridade, porque aqui também entra a questão da gestão processual, né, do corpo do Poder Judiciário preparado para tantas demandas que a sociedade vem clamando aí de solução de conflitos. E aí eu vou aproveitar, a gente vai discutir um pouco o projeto, entrar na parte prática do projeto, porque por mais que seja um projeto bem divulgado, mas poucas pessoas têm conhecimento do conteúdo desse projeto. Eu acho que faz parte aqui da nossa tribuna, né, expor os principais pontos desse projeto de lei, as mudanças que poderão vir com ele. Então, a pergunta agora, Cris, eu vou direcionar a você, claro que, obviamente, Flávia vai ter como ou contraponto, ou um acréscimo às palavras de Cris, né, com referência ao seguinte: o projeto ele prevê a desjudicialização tanto do título executivo extrajudicial, né, nós temos o processo de execução, quanto o título executivo judicial, que nós temos a tutela aí de cumprimento de sentença. Então, a primeira pergunta, e já vou seguir para a segunda pergunta para você, Cris, essa atividade extrajudicial de execução, ela vai ser uma alternativa para o jurisdicionado ou vai ser um caminho obrigatório a ser seguido? Esse é um primeiro ponto que eu quero que você responda. E o segundo existe no projeto de lei algum direito de crédito que não poderá ser buscado pela via extrajudicial, né? São pontos importantes para a gente esclarecer aqui, para quem está assistindo e quem vai assistir aí pelo YouTube. Vejam só, a utilização da via extrajudicial, ela vai ser uma faculdade para aqueles processos que já tramitam. Quer dizer, pelo menos é isso que propunha originalmente o artigo 25, né? O artigo 25 do texto originário do PL dizia que os processos, eles seguiriam, que já existem, seguiriam o procedimento previsto no Código de Processo, né? Não sendo admitida a redistribuir esses processos para os agentes da execução, salvo se o credor assim o quisesse. Mas, por um lado, a gente tem esse dispositivo, mas a gente também tem outras situações que não é só da matéria, América, que tem a previsão por matéria também, mas a gente também tem em relação às próprias partes. Por exemplo, há uma previsão no artigo, bem no começo já do PL, acho que é no artigo 2, parágrafo único do 1, que não vão poder ser partes da execução desjudicializada o incapaz, o condenado, preso ou internado, as pessoas jurídicas de direito público, a massa falida e o insolvente civil. Então, veja que já existe, não é nem pela matéria, mas já existe aqui uma segregação pela condição de quem é parte, se vai ou não litigar por meio dessa jurisdição desjudicializada, né? A gente tem também matérias que ficaram já expostas, que estariam de fora, e uma das grandes discussões seria a questão das execuções de alimentos ou não, e agora eu vou deixar para a Flávia até falar melhor. E a gente tem visto essas inúmeras emendas que tu mesma mencionasse, que agora a gente já tem 25, ali também traz hipóteses, né, de matérias que deveriam ficar de fora. Flávia, vamos lá. Vamos lá. Então, até como membro da elaboração do PL original, e aí eu sou firmemente defensora da obrigatoriedade da eleição, no sentido de que não existe em lugar nenhum no mundo dois entes delegados pelo Estado que executam a execução. Por exemplo, você não pode falar, olha, xerife, não entra aqui não, porque eu quero que o juiz me execute. Ou, olha, Roussier, não vem aqui não, porque não quero você, eu quero o outro. Em lugar nenhum no mundo existem dois entes delegados
pelo Estado para realizar a execução. Segundo lugar, porque também está, assim, pode não estar escancarado no projeto, mas existe uma série de deverá, 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 deverá. Não é uma opção, conforme o PL original. Não é. Mas, aí também, o que acho somos extremamente amarrados, estamos arraigados com as nossas culturas. E temos visto no Brasil que as desjudicializações são aquelas em que você faz em consenso. Vai de mãozinha dada com a outra parte até o cartório, até o delegatário. Só que esquecemos que a execução ela é adversarial, absolutamente adversarial. Então, a opção jamais será das partes, a opção será do credor. O credor poderá eleger. Então, o PL original ele foi escrito para que fosse obrigatório, assim como em todos os países ocidentais ou como os países de common law e tudo mais. Eu até acho que poderia ser facultativo por um período como método de implementação, mas que depois deveria ser obrigatório. No entanto, conforme os anseios da sociedade, muitas e muitas lives, opiniões, etc., muito provavelmente, se passar, vai passar como facultativo, uma vez que o relatório do relator Marcos Rogério, ele fez pequeníssimas alterações, mas uma das principais alterações é no sentido de que seja facultativo e que o credor escolherá. Como disse, não é a minha opinião, mas se passar, é assim que vai passar. Até porque é assim que as grandes instituições, OAB, magistratura, etc., têm se acomodado, têm entendido que é plausível nesse sentido. Todos se sentem mais confortáveis. Não acho técnico, mas é isso que estamos vendo aí no Senado Federal até o momento. O interessante, Flávia, a gente até discutiu isso, né, na época que eu falei que o Conselho Federal, né, a Comissão de Processo Civil, ela foi provocada para a gente falar sobre esse projeto, inclusive o relatório seguinte, que atualizou esse projeto, tirando a obrigatoriedade, colocando a facultatividade. Se a gente pegar o projeto como ele está agora, a gente percebe que a propositura de facultatividade, lá embaixo, nos outros artigos, ela está contraditória. Porque se a gente for pegar os artigos seguintes, que ele fala do cumprimento de sentença, se você pegar a leitura dele, que não foi alterada, você vai perceber que o legislador manteve a obrigatoriedade. Sim, mas então, mais uma vez, não se manda um projeto relator para a assessoria legislativa, que é responsável por fazer esse estudo sistemático. A Soraya não mandou, ele também não mandou. Então, aconteceram falhas no primeiro PL, como, por exemplo, as partes, o credor será representado pelo advogado. Imagina, as partes serão representadas pelo advogado. Então, pequenas falhas não foram suprimidas em um grande debate, porque o senador não manda para a assessoria legislativa, que é quem é competente para analisar exatamente essas questões. Um dos pontos críticos que eu apontei lá, né, na minha sugestão, foi exatamente isso, a contradição que está logo no início do relatório, dizendo que vai ser facultativo, a mudança radical que houve da redação original. E lá no final, quando ele trata do cumprimento de sentença, permanece a redação como obrigatória. Então, existe uma incompatibilidade de redação aí. E essa é muito a minha preocupação, de a gente ver projetos de lei se transformando em lei, e é uma falta de leitura sistematizada. E aí começa a acontecer o quê? Artigos incompatíveis, né? E aí vem causando entendimento divergente, a confusão aí está rolando solta, né? E a insegurança jurídica está aí, né? A assessoria legislativa já. É justamente, né? O que acontece? A gente tem 25 emendas agora. E essas emendas, elas precisam conversar com o texto original. Exato, minha amiga, né? Exatamente. Não só o texto original tem que conversar com ele mesmo, mas as emendas também. Uhum. A vontade que a gente tem é de entrar no site, né, do Congresso e assim, não tem aquele atualizado que vai riscando o que o outro já
né? Ou uma referência que já houve uma emenda em relação a isso, porque senão a gente precisa fazer um compilado muito grande para conseguir coadunar todas essas ideias e novos dispositivos que vêm sendo propostos, né? E aí vai virar aquela famosa coxa de retalho. Eu já olhei as 25 emendas, muitas Também. se repetem, Também. muitas falam que é inconstitucional, muitas ainda falam que deveria, ou seja, nem todas elas vão ser ou seriam absorvíveis, muitas se repetem e muitas já foram abraçadas. Então, assim, não é dizer, são 25, é muita coisa. Não é. Porque dessas 25, acho que eu separei 4 ou 5 para comentar agora no meu na nova edição. Mas, Flávia, são 25 de que muitas já foram abraçadas, mas são muitas que já foram abraçadas, mas que precisam conversar com o resto do texto do PL. Não, tem emenda que fala, que fala simplesmente que é inconstitucional, porque é a jurisdição, ou tem outra que diz, olha, tem uma que diz assim, se for essa judicial, se o título for essa judicial, não é inconstitucional. Se o título for judicial, é inconstitucional. Em razão da origem creditícia, essa emenda não tem qualquer base técnica. Então, não, tem uma que fala sobre a LGPD, né? Pois é, então. É inconstitucional por causa da LGPD. Pois é. Então, ou seja, a gente tem que falar, são 25, mas tem umas que você tem que pensar ali. Eu pensei, acho que 4 ou 5. Quando eu coloquei aqui 25, é justamente para assustar. Ver como o tema está envolvendo tanta coisa, tanta mudança, e as pessoas vão sugerindo, e como a gente está colocando aqui, as pessoas não estão vendo o conteúdo das emendas, estão se repetindo, né? Outras emendas poderiam vir para agregar mais ainda o projeto e não atrasar esse projeto, que realmente eu acho que se a gente colocar lá no site do Senado, e a gente colocar na parte de opinião pública, a gente vai ver que está quase pau a pau, digamos assim, né? Quase metade. Então, o que está ganhando em números é que não concorda com o projeto, né? Mas é uma diferença pequena. E que esses debates que nós estamos fazendo isso podem, inclusive, né, mudar o pensamento. Né? O pessoal, espera aí, não é essa coisa toda que o pessoal está assustando de ter uma execução extrajudicial, que isso vai ser maléfico para o Poder Judiciário. Não, eu acho que esses debates aqui são importantes para a gente esclarecer a comunidade, a sociedade da importância do projeto. Bom, eu vou passar... Deixa eu só te fazer um pequeno adendo, que é muito curioso, porque como eu acompanho o PL desde o seu nascedouro, em 24 de novembro de 2019, eu tenho amigos na assessoria legislativa, foi o primeiro PL na história que houve uma maciça votação. E então, o que aconteceu? Foram classes que votaram maciçamente. Então, esses 3.000 e tantos votos para cá, 3.000 e tantos votos para lá, eles estão lá desde o seu nascedouro. Hoje em dia, os acadêmicos, eu, você, ninguém mais fica votando. Esse número está mais ou menos para lá, para cá um pouquinho, desde o seu nascedouro. Então, não, esse número eu acho que ele não é de grande relevância. Eu até sei, porque nós fizemos uma pesquisa para ver de onde vinham esses dois polos, não importa dizer aqui, não há o caso, mas ele é um número mais ou menos estável já há quase 2 anos. Tá? Joia. Vou passar aqui a palavra para a Fernanda Zambrota, também, que ela vai trazer alguns questionamentos para vocês, né? E a gente vai dialogando, viu? Aqui é nosso espaço. Olá, boa noite a todas. Boa noite. Primeiro, quero agradecer por estar aqui também, no meio desse debate tão enriquecedor para todas nós. No ordenamento jurídico como um todo, né? Um tema em voga, um tema de grande relevância. Eu tenho aqui 2 perguntas. A primeira, vocês acabaram de falar, Flávia, Cristina, acabaram de falar também sobre as emendas, a questão da inconstitucionalidade, a arguição de que não, seria inconstitucional porque não seria jurisdição, a Flávia comentou. A minha pergunta é, quais seriam os princípios constitucionais e jurisdicionais que podem ser evocados para legitimar o exercício da função jurisdicional, em especial no processo de execução, o exercício dessa função por outros entes além do Poder Judiciário,
Quais seriam esses princípios na visão de vocês? Flávia, né? Você quer começar? Não. Bom, na minha opinião, e aí, né, putz, eu gosto de falar muito, né? Esse é o grande problema. Então, eu vou dar aqui o exemplo de três países que realizaram ou tentaram realizar a sua desjudicialização nos últimos 20 anos, vamos chamar assim. Então, o que diz a nossa Constituição brasileira? Não será, o acesso à porta do judiciário será permitido, não poderá ser vedado em todas as questões, etc, etc. Está lá sempre aberta a porta, não poderá ser vedado. O que diz a Constituição de Portugal? Ela diz assim: o Poder Judiciário está lá, estará sempre presente, disposto, disponível para que as questões sejam julgadas e decididas pelo Poder Judiciário. O que diz a Constituição da Espanha? Todos os conflitos de direito, todas as sentenças julgadas e suas respectivas execuções terão que ser realizadas pelo Poder Judiciário. Espanha conseguiu fazer uma desjudicialização muito parcial. O que ela fez? Ela deixou dentro da casinha dela a execução, legitimando o que, no fundo, acontece aqui no Brasil. Porque alguém acredita que é o juiz que fica apontando e colocando ali Bacen Jude. Eu recebi outro dia uma jurisprudência que eu até postei em alguma das minhas redes, dizendo, olha aqui, a juíza dizendo, defiro não sei o quê, cara serventia, faça isso, 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 isso. Então, simplesmente, não é o juiz que fica perdendo ali seu tempo apertando o botão. Na Espanha, o que foi deferido? Que o secretário tivesse ali a chave, ou tivesse ali a ferramenta para fazer as pesquisas. Por quê? Porque na Constituição da Espanha havia ali expressamente que julgar e executar eram função do Poder Judiciário. Portugal desjudicializou totalmente aos 18 anos, ele só dizia que era função do Poder Judiciário julgar. E nós aqui simplesmente dizemos, as portas do Judiciário não poderão ser fechadas para questões e tal. Então, para mim, na minha opinião, não existe no Brasil a reserva de jurisdição, assim como ela é ovacionada, como ela é dita. Não. E aí eu acho que o PL, de forma alguma, ele é inconstitucional, porque em havendo questões, e nisso o PL fala inúmeras vezes, em havendo questões, deverá o processo ser remetido ao juiz. E isso deve ser feito de uma forma absolutamente rápida, inteligente, interoperável, de uma forma tecnológica, ou seja, se o CNJ escolheu o PJE como sendo o sistema do Brasil, também tem que estar o agente de execução, o tabelião de protesto, integrado ao PJE, para que toda essa comunicação seja feita rápida, de forma efetiva e tudo mais, mas entendo eu que não existe qualquer problema em relação à inafastabilidade da jurisdição, especialmente conforme o texto da nossa Constituição Federal, e ali os princípios do contraditório, ampla defesa e tal, eles estão também garantidos pelo PL, uma vez que as medidas ou as oportunidades de defesa e de busca ao Poder Judiciário estão, inclusive, nele previstos. Os embargos de declaração, as impugnações, aí se falou em situação de dúvida ou não, isso é uma questão, mas, ou seja, todas as vezes que houver uma questão que necessite, careça de decisão judicial, inclusive medidas atípicas, medidas de força, ou, por exemplo, desconsideração da personalidade jurídica, questões nesse sentido, devem ser remetidas ao juiz. O juiz tem que decidir. E cabe ao agente de execução realizar as atividades burocráticas e legais. Como é que ele vai realizar a penhora? Seguindo a ordem legal do CPC. Então, na minha opinião, não existe afronta a qualquer um desses princípios que eu mencionei.
Cris, quer acrescentar alguma coisa aqui na colocação de Flávia? A impressão que me passa é que nós aceitamos a desjudicialização, né, a ideia de desjudicializar, e aí eu já tinha dito que foi desde lá da lei da arbitragem, foi onde se rompeu essa grande barreira, e de alguma maneira se aceitou haver um compartilhamento, de alguma maneira, dessa prestação jurisdicional, né? E aí a gente pode ver todos esses exemplos que a gente já trouxe de hipótese de desjudicialização, são efetivamente exemplos totalmente palpáveis de prestação jurisdicional que era exclusiva do judiciário e não é mais. Então, isso para mim é um fato. Segundo fato, a nossa ideia de desjudicializar a execução, ela não é propriamente uma desjudicialização, ou uma desjudicialização pura, né? Ela, na verdade, ela compartilha atos para lá e para cá. Parte dos atos serão feitos pelo tabelião, parte dos atos serão feitos pelo judiciário. E aqui eu não estou nem questionando quais atos ainda, né? Mas certamente está dividindo aqui. A gente sabe que mesmo quando o processo está judicializado, o juiz não faz tudo, é óbvio que não, né? O oficial de justiça é um longa-manos, ele vai ao lugar, ele verifica em loco o que está acontecendo, ele pratica a citação. Vejam bem, atos que são inerentes do próprio processo, ou seja, se estende a realização de atos e se considera os válidos, essa extensão de uma maneira muito natural, se a pessoa que está agindo, pelo menos até agora, a pessoa que estava agindo era algum serventuário dessa justiça. Não era o juiz, mas era um serventuário da justiça. O que eu tenho um certo receio não é em relação a essa constitucionalidade ou não, porque eu acho que o grande... Né, no Rio Grande do Sul, a Gisele está aí, eu estou vendo que ela está aí, a gente tem um ditado que diz: onde passa um boi, passa uma instância, né? Então, o grande problema de passar uma desjudicialização não é agora, foi há 20 anos atrás. Já, também, arbitragem. Sim. Passou. E no momento que passou a arbitragem, as minhas preocupações a partir de agora não são mais se desjudicializar é ou não constitucional. Quer dizer, se hoje essa é a minha preocupação, eu tenho que voltar 20 anos atrás e desfazer um monte de coisa que foi feita também, entendeu? Então, assim, me parece que esse não é o nosso grande foco nesse momento. Talvez a gente possa discutir que tipos de atos a gente vai dividir entre o tabelião e o juiz ou o judiciário, que foi como a Flávia disse. Está bastante definido já, ou pelo menos se encaminhando para essa definição, que atos de decisão ficarão restritos ao judiciário. E todos aqueles atos que necessitam, por exemplo, de cognição, que é o caso da desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, a própria verificação e decretação de uma fraude também, né? Então, eu acho que a grande discussão que fica para a gente se é constitucional ou não é qual ato que eu posso entregar para outra pessoa fazer, pessoa que não é do judiciário. Mas que é fato que a gente já rompeu essa barreira da desjudicialização faz tempo, isso, para mim, não resta dúvida. Assim. Joia, maravilha. Olha, que debate riquíssimo esse, viu? Nanda, você tem mais alguma pergunta a fazer? Eu até tinha anotado uma pergunta aqui, mas ela já foi respondida pela Cristina e pela Flávia, então agradeço pela explicação, um debate riquíssimo mesmo, muito obrigada, e eu estou satisfeita. Tá, Joia. Gisele, ela colocou aqui no chat que ela quer fazer uma pergunta. Minha amiga, fique à vontade, viu? Deixa eu ver se... Gisele. Pronto. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, estamos, Gisele. Boa noite, queridas colegas, boa noite a todas. Peço desculpas por não estar com o vídeo ativo, eventual ruído ao fundo, porque eu estou aqui com meu filho, cuidando, então eu estou com essa dificuldade, mas estou ouvindo vocês, quero parabenizar pelo debate, número 1, parabenizar a BEP, né, por esse espaço de fala, de discussão de temas tão relevantes.
que eu acho que é muito contributivo, né? E também as minhas colegas queridas, a Cristina Mota e a Flávia Ribeiro, por esse debate tão importante nesse momento agora, né? Com relação aí a que se avizinha a se tornar realidade a desjudicialização. E aí eu conheço a posição das duas, né? Que eu também estudo, enfim, escrevo sobre o tema, a Flávia sabe, a gente conversa bastante a respeito disso. Aliás, aqui rendo minhas homenagens ao livro da Flávia, a contribuição dela. E a Cris também, né? Que é uma querida amiga, militante do processo de execução. Eu conheço também os motivos dela, acho que são todos bem importantes para a gente chegar aí numa evolução do tema e, quem sabe, buscar uma contribuição legislativa que merecia, né? Vocês bem disseram aí, para variar, o grande problema, às vezes, nem é só a proposta legislativa, mas como ela está redigida, né? As falhas que existem. E acontece a mesma coisa com relação ao PEC da relevância. Mas só para objetivar, o que eu queria, assim, de ouvir, né? Também já acho que vocês estão sendo muito claras aí e completas nas colocações de vocês, e eu já conheço um pouquinho também da posição. Mas eu queria ouvir um pouco mais da Flávia com relação à questão, eu acho que eu entendi, Flávia, e conheço tua posição, de que tu não considera que haveria eventual inconstitucionalidade por ser obrigatória, né? A desjudicialização na facultativa. Mas se tu não acha que... E se tu entende que não seria inconstitucional, que esse argumento da inconstitucionalidade não poderia vigorar, porque a leitura da inafastabilidade da jurisdição tem que ser feita de acordo também com a ideia de efetividade, né, e celeridade da prestação jurisdicional. Ou seja, não adianta ter um judiciário que atua, né, sem reserva, mas se ele não funciona, e se ele não promove justiça em termos efetivos e com celeridade. Tu acha que, fora a questão do contraditório ampla defesa que estão contemplados, como tu bem disse. Então, eu queria te ouvir um pouco mais como é que tu acha que dá para contornar o problema desse argumento da inconstitucionalidade, e da Cris, que ela disse da questão ali, né, que interessa a alguns grupos, eu concordo com ela, né, enfim, a questão da desjudicialização, se vai ser bom para o jurisdicionado. Mas será que não, talvez a gente não possa fazer um sopesamento e entender, Cris, que se desjudicializar e melhorar a qualidade da questão jurisdicional, a efetividade e a celeridade, será que isso, ao fim e ao cabo, não seria, né, ainda mais favorável para o jurisdicionado, não ia trazer mais ganhos do que eventualmente alguma perda, ou só favorecimento de algum grupo em específico? Queria só ouvir vocês de forma bem pontual sobre esses dois pontos, que eu acho que a gente consegue daí, né, assim, colocar em perspectiva as visões de vocês. Obrigada e parabéns pelos trabalhos que vocês desempenham aí nessa seara, especialmente a Flávia, que eu sei que é muito proativa nesse debate. Obrigada, gurias. E desculpa aqui não estar com a câmera e também pelos ruídos. Beijos a todas. E aí, Cris, quer começar? Posso começar. Gisele, obrigada por estar aqui com a gente e obrigada por essa pergunta, porque, na verdade, é a minha chance de eu me sair bem aqui, né? Porque eu tô assim, sendo a antipática do projeto, né? Não é isso. Na verdade, eu te agradeço demais essa pergunta, porque eu queria muito ter a oportunidade de dizer isso, e a gente nem combinou que tu ia me perguntar isso, mas eu queria muito ter a oportunidade de dizer que a minha questão não é propriamente com o PL ou com a desjudicialização, e sim como a forma que a execução é levada. E isso eu cheguei a falar com a Flávia 2 ou 3 linhas sobre isso. Eu disse para ela disse assim, o problema é o lugar onde está. E eu disse, será? Será que se o judiciário fizesse uso das ferramentas que tem, fizesse uso das suas possibilidades, né? Nós não teríamos efetivamente, se fizesse efetivamente uso, né? Não teríamos um resultado diferente do que nós temos? Será que nós não estamos nos iludindo com uma ideia de que tudo vai melhorar? Eu não estou dizendo que não vai. A minha grande desconfiança aqui é por que não dá certo no judiciário. Será que é porque a lei é ruim? Ou será que é porque ela não é bem aplicada, ou porque não se usa tudo que se pode, não se emprega todos os esforços que se poderia? Porque uma das coisas que a gente vê no dia a dia das execuções é aquele posicionamento recalcitrante, não é só do devedor, do próprio judiciário. Eu vou lá e eu peticiono e eu peço, eu quero Bacen, Renavan e eu quero Infojude. O que o juiz faz? Dá um. Ele dá um. Mas por que ele me dá um?
que a gestão não é boa. Aí é que tá. Faz tudo. Eu falo a mesma coisa. Mas se pode dar 3 enter, por que deu um só? Vai demorar mais 4, 5, 8 meses até que volte esse processo para ir dar outro enter. Então, o problema, para mim, não parece efetivamente ser o procedimento, até porque o próprio PL se utiliza muito do procedimento que existe hoje no CPC. Ou seja, eu só estou trocando o lugar, a porta, mas o procedimento, gente, o procedimento, ok, mas esse é um segundo ponto, que aí a gente volta para aquela pergunta lá, a quem interessa. Não é a quem interessa. Não é... Posso entrar ou não? Você terminou ou não? Não quero te interromper. Eu vou terminar, mas... Você termina. Então, assim, o meu desconforto não é com o PL e não é com a desjudicialização. O meu desconforto é com a execução e como ela é levada. E a minha grande dúvida, na verdade, é se eu mudar de porta, se eu mudar de lugar, se eu vou aumentar a efetividade, né? Porque, assim, claro que haverão outras ferramentas, né? Outras circunstâncias, outras possibilidades. A gente está em constante desenvolvimento e aprimoramento do nosso sistema até mesmo. Mas, assim, eu não posso conceber e deixar de dizer que eu vou lá para o juiz e digo para ele assim, seu juiz, por favor, faz um CENIB aí para mim, porque, afinal de contas, né, esse Brasil é um pouco grande, o custo é muito alto, e o juiz diz assim, não, tem que esgotar primeiro todas as possibilidades, ou, não, esse é um custo que a parte vai ter que arcar, afinal de contas, né, ela está demandando e ela sabia que fazia parte do jogo. É humanamente impossível eu procurar em todas as comarcas ou em todos os registros de imóveis do Brasil se aquele sujeito tem bens ou não tem bens, ou se vendeu bens ou não vendeu bens. Então, enquanto o operador da execução, e aí não importa se ele é judicial ou extrajudicial, enquanto o operador não se efetivamente não se apropriar de tudo que tem para se apropriar, para fazer a coisa andar, eu não vejo chance de melhorar, porque a gente ainda tem um outro problema, que é a inexistência de bens. Então, eu precisaria lançar a mão de tantas coisas que já existem e que poderiam andar muito mais rápido no meu processo, seja ele judicial ou não, para depois sim, eu acho que para depois sim que eu poderia ter efetivamente um dado para comparar, olha, eu já usei realmente tudo que eu tinha, né? E só para complementar, né, Flávia, para puxar aqui, para te provocar um pouquinho mais, a própria alteração do ano passado, da 1426, que muda o marco temporal da inexistência de bens para o início da contagem da prescrição intercorrente, que é uma facada no credor, no jurisdicionado e na nossa sociedade, porque, na verdade, assim, é um salvo-conduto para o devedor, aquilo ali. Se eu não fizer, de alguma maneira, o judiciário ou o operador da execução usar de todas essas ferramentas em um só momento, por exemplo, né? Ou reescrever a lei, porque ali diz que é no primeiro momento que não encontrou bens, e não diz encontrou todos, ou que tentou todos os bens, né? Então, eu lanço uma retroação da data base da onde inicia a prescrição intercorrente. Então, eu tenho problemas que são muito fortes, muito emblemáticos dentro do procedimento e de como ele é levado, que, de novo, a minha desconfiança se encaminha muito mais em relação a como é operado o sistema do que em relação a onde esse sistema vai rodar, se é no judiciário ou se é fora dele. Bom,
Curiosamente, a Cris acha que o que ela fala é contrário ao que eu penso, mas eu acho que ela só vem me dar maior subsídio, maior sustentáculo ao PL. Porque olha o que ela acabou de me dizer, olha o que ela acabou de nos dizer, que o Poder Judiciário não funciona, que você pede 3, o juiz dá 1. Simplesmente é isso. E aí, medidas atípicas, a única alteração no CPC 2015. Começamos a achar que aquilo era o máximo, beleza, olha que ótimo. Restrição, restrição, restrição. Hoje em dia, o que o STF fez, a STJ fez? Você só pode pedir a medida atípica na última, na exceção da exceção, se você depois tiver pedido isso. Ou seja, a medidas atípicas. E continuam tendo lives sobre medidas atípicas, não consigo nem entender, porque para mim, medidas atípicas já era. Ou seja, não temos nada, na minha opinião, nada de novo em relação à execução. E aí, então, o que a gente precisa mudar para começo de conversa? Cabeça do juiz. O juiz não dá. Sabe por quê? Porque para ele tanto faz. O juiz não quer apertar botão, o juiz não quer fazer execução, ele não gosta de fazer execução, como nós, acadêmicos, também não gostamos de execução. Aí, o que temos? Teríamos que... e aí vem, então, a desjudicialização, que já acontece assim já há 15, 20 anos, que se delega a um ente público-privado. Porque o delegatário, todos eles que receberam algum tipo de desjudicialização, seja ele divórcio, inventário, buscapião, ele é funcionário público, fiscalizado pelo Estado, mas ele recebe de forma privada via emolumentos. Então, ele tem um interesse, sim, ele tem um interesse em fazer a sua atividade para receber os seus emolumentos e não sofrer sanções das corregedorias. Sabe por quê? Porque se a gente pedir para o juiz faz 3 e ele não der, ninguém vai sancionar o juiz. Mas se tiver lá na ordem judicial, como está, né, na ordem legal, que o agente de execução tem que pesquisar bens, depois dinheiro, bens móveis, bens imóveis, e tem que seguir a ordem, e conforme, se eu não me engano, o artigo 25, que ele tem que fazer a consulta base mínima, e se ele não fizer a consulta base mínima, porque é a nova lei que diz que ele tem que consultar tudo, ele vai ser sancionado, penalizado e vai perder o cartório dele. Então, existe aqui uma regra de mistura de... então, até por isso, na tese, existe um capítulo inteirinho que estuda a questão dos notários, tabeliões, como é que funciona isso, mas eles exercem atividade pública de forma privada. Então, eles têm interesse, sim. Às vezes me falam, mas interesse, o cartório de protesto, vocês pensam que eles querem? Não, eles não querem, eles estão morrendo de medo. Eles estão morrendo de medo. Não existe esse tipo de interesse. O que eu estou dizendo é, existe, a partir do momento que eles forem obrigados a fazer, vai existir um interesse na remuneração. Porque se eles não cumprirem, eles não vão ser remunerados. E pior, se eles não cumprirem, eles vão perder ali a delegação deles. Porque a partir do momento que se passar, eles são obrigados. Existe ali um artigo que fala, não poderá se excusar do menos que ele vai receber. Então, é muito diferente a atividade do judiciário, do juiz, para a relação com a posição do delegatário. Então, o delegatário vai ter que fazer. Você vai pedir, como advogado, o advogado vai pedir, olha, mas você não... Ele vai ter que observar. Vai ter que observar. Existe ali totalmente o princípio da legalidade, ele tem que observar. E aí, alguns pontos que a Cris falou. Bens, vazio de bens. A Cris sempre fala isso sobre vazio de bens. Existe o vazio patrimonial? Existe. Paula Costa Silva veio aqui num congresso do IBDP e ela disse o seguinte, vazio de bens existe, vazio patrimonial existe em qualquer lugar. Aqui, na França, na Alemanha, existe. O que acontece? Fazemos concessão de crédito, análise, não fazemos devidamente análise de contrato, não fazemos due diligence, é muito mais fácil você... Aí o banco depois, vou enchendo de juros.
Então, assim, a análise de crédito, a análise para quem você empresta, a análise para quem você loca deve ser melhor feita, melhor realizada. Porque, claro, o vazio patrimonial sempre existe. Só que, se a gente examinar qual que é o nosso índice de efetividade hoje, que é de 16,7%, esse índice era exatamente igual ao índice de inefetividade, ou de efetividade, né, em Portugal, há 18 anos. Era de 16%. Aí, eles são super felizes, eles acham super exitoso, porque de 16% passou para 60%. Então, de total de execuções distribuídas, 60 são proveitosas, têm sucesso, eventualmente com pagamento parcial, acordo, parcelamento, etc. E 40 não, por quê? 40 está no vazio patrimonial. Mas, gente, olha que diferença, são 4 vezes o que a gente tem. Depois, a questão da gestão. Gestão é primordial, mas a gestão eu já respondi ali quando eu falei da questão do juiz e do delegatário. Medidas atípicas, pronto, já falei tudo que eu tinha para falar, eu fico anotando aqui rapidamente. Então, eu acho que, assim, existe questão de interesse ou de atitude, de gestão, sem dúvida nenhuma. É só a gente ver os números do divórcio, do inventário. É muito melhor. Eu simplesmente, assim, se eu, a menos, inclusive agora, tem um uso capião que eu acabei de receber uma decisão assim, blá, 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 por isso tem que ser feito no extrajudicial. Aí eu respondo, não, tem que ser no judicial, porque eu já contestei. Porque eu seria uma das partes interessadas. Eu contestei, a hora que eu soube, eu contestei. Falei, não, juíza, tem que ser aí mesmo. Por que você vai levar para lá, para ter impugnação lá, para voltar para o judiciário? Os juízes estão desesperadamente tentando empurrar. Esse caso meu, olha, essa publicação saiu há 15 dias atrás. Eu fiz uma petição simples, dizendo, olha, não, eu contestei as folhas. Para que eu vou? Vai para lá e volta. Então, gestão. O juiz está preocupadíssimo em julgar. Agora, vai um tabelião, vai um cartorário dizer, não, essa demanda aqui não me serve, não. Ele vai ser autuado, fiscalizado. Então, muda muito, na minha opinião. Eu vou dar o poder de réplica aí para Cris. Por favor, Cris, não se ofenda com nada, por favor. E depois eu vou fazer uma manifestação rápida. Eu só quero ouvir a réplica de Cris. Por favor, Cris. Eu acho que sim, por um lado, vai funcionar melhor se eu for remunerada, enfim, etc., né? Eu extrajudicial. Agora, sim, tu pegasse um ponto lá que eu falei assim, a Cris chegou à conclusão que o judiciário não funciona. Bom, ok, todos nós já chegamos a essa conclusão. Soma isso o seguinte, o STJ não quer mais ser corte de cassação. O juiz de primeiro grau não quer mais fazer execução. Então, assim, vamos fechar a porta, né? Porque, afinal de contas, ninguém mais quer fazer nada nesse judiciário. Veja, assim, que o judiciário não funciona já não é uma novidade. Agora, a gente vai mudar o lugar de parte dessa execução para que ela efetivamente funcione melhor, porque o agente de execução tem um interesse, porque ele vai receber por isso. O juiz já recebe por isso. Eu concordo contigo, Flávia, que assim, ele vai ganhar de qualquer maneira no final do mês, que é isso que eu quero dizer, eu sei. Mas o que eu digo assim, gente, ele já recebe por isso. Nós estamos invertendo os valores, nós estamos invertendo os papéis. O judiciário não quer mais ser judiciário, então. Nós estamos invertendo a moral. Eu não posso deixar de fazer o meu trabalho, porque o trabalho do juiz é esse. Ele sabia que era esse, há quantos anos é esse. Ele não pode deixar de cumprir a função dele, porque ele acha que ele não vai responder civilmente ou pelo CNJ, pelo que ele fez ou pelo que ele deixou de fazer. Ou seja, essa ineficiência gerada em cima de um corpo mole que ele não fez alguma coisa e que poderia ter sido feita, acreditando que não vai sofrer nenhum tipo de penalização. Isso é a pá de cal em cima do nosso sistema judiciário. E aí não vai precisar ser mais, né, Flávia, para execução. É a pá de cal em cima de tudo, né? Porque é eu aceitar que o juiz mande tu mandar o teu uso capião. Não, manda para lá. Esse eu não quero, esse está muito complicado.
Vamos selecionar, então? Só trabalhamos no que a gente gosta? Não, né? Então, assim, veja que eu concordo com os teus argumentos, o que eu não consigo aceitar é essa inversão de valores, sabe, esse descaso com a coisa pública e com a sua própria função, né? Está inerente na minha função que eu vou conhecer e executar. Então, assim, não dá para aceitar. Eu não consigo aceitar, assim, tranquilamente, vamos dizer assim, que isso é o novo normal. Ah, não está funcionando, então vamos levar para outro fazer, porque ele vai fazer melhor, porque a gente vai pagar por fora mesmo, daí ele vai fazer... Gente, não. O que a gente precisava era uma moralização, então, para que o judiciário entendesse qual é a função dele e passasse a fazer de novo. Minha amiga, eu acho que a palavra... Dá para fazer com a quantidade de processos que temos? É claro que nós temos problemas, que a quantidade é um problema. Agora, o que ele não pode ser é um aparador, né? Uma defesa que tudo que eu não faço bem ou não quero fazer é porque tem muito processo. Será que tem muito processo porque... Será que eu não consigo fazer porque tem muito processo? Ou tem muito processo porque eu não faço efetivamente? Se eu fizesse a Penhora, o Bacen, o Renavan e o Infojut tudo ao mesmo tempo, será que esse processo não teria andado um pouco mais rápido? É isso que... Na verdade, assim, o meu ponto de ponderação, sempre o meu contraponto aqui, não é criticar o sistema que está sendo proposto em si, mas criticar, de alguma maneira, esse que nós estamos abrindo mão, porque ele resolveu que agora não é bom para ele. Está muito cheio. Eu concordo que está cheio. Só não acho que essa é a justificativa, entendeu? Eu acho que colocar aqui só 2 pontos, minhas amigas. Primeiro, acho que a prestação de contas do Poder Judiciário, ela precisa ser mais efetiva, ela precisa ser mais clara, ela precisa ser mais transparente, né? Nós temos, quando eu vou dar aula para os meus alunos, né, que são advogados, nós temos 2 artigos que eles são, no código, ao meu ver, que eles não estão sendo utilizados, que é o artigo 143, que fala da responsabilidade do juiz, e o artigo 235, que nós temos uma ferramenta ali para que o juiz ele possa ser mais ágil, mais célere, mais efetivo na sua atividade jurisdicional. Pode colocar o sexto junto. Exatamente, claro. Então, assim, a prestação de contas está leve, está leve. Não precisa ter outros meios, precisam existir outros meios para que essa prestação de contas ela seja mais dura, né? A cobrança, porque é um serviço público, a prestação jurisdicional é um serviço público. E esse serviço público precisa ser feito com eficiência, e o que está faltando é eficiência. Nós já pagamos por este serviço e pagaremos por outro. Exato. Né? E outra, nós, quando colocamos aqui, se tem muito processo e pouco juiz, vamos entrar aqui em políticas públicas. Então, vamos ajustar isso aqui. Então, assim, eu acho que o PL vem como uma luz no fim do túnel, né? E o Poder Judiciário, que, como você utilizou uma palavra aqui bem legal, que é o compartilhamento, nós vamos ter a opção aqui de entrar no Poder Judiciário com a tutela executiva, nós vamos ter aí a via extrajudicial, e aí vem o empoderamento do jurisdicionado, e ele vai fazer aquele custo-benefício para ele. O caminho extrajudicial, para mim, vai ser mais efetivo, vai ser mais célere, vou optar por ele. Então, o projeto me dá esse empoderamento, e eu acho isso bacana, né, já que a questão da obrigatoriedade saiu, mas ele me dá uma outra porta que, ao meu ver, no meu entender, é uma porta mais adequada para a proteção do meu direito de crédito, que eu poderia até optar pelo Poder Judiciário. E aí vem a questão da cultura, né? A conciliação e a mediação, para que ela hoje seja o que ela já é, que precisa melhorar, é a cultura. Né? A gente tinha aquela cultura para solução de conflitos de heterocomposição, é a justiça que vai resolver, e não o mediador, e não o conciliador. Então, quando o projeto vier a se tornar lei, se vier, aí a gente vai ter que trazer essa cultura
da desjudicialização para a nossa sociedade, mostrar que também tem um outro caminho que ele pode seguir. E aí, para isso, a gente precisa fazer um projeto de conscientização e publicização, né, para a sociedade do que é essa desjudicialização. Problemas no judiciário vão existir sempre. Agora, o que eu acho é que a prestação de contas é leve. Teria que ter outra ferramenta para que isso fosse mais incisivo. E o Poder Judiciário dissesse, se eu não fizer isso, alguma coisa maior vai acontecer. Então, eu preciso prestar contas. É porque ninguém faz. Que a América, como tu dissesse, problemas vai haver sempre no judiciário? Não, problemas vai haver sempre em qualquer lugar. Sempre. Em qualquer lugar. E a própria Flávia de ferramentas. E aí, então, o agente de execução, se ele fizer errado ou se ele não fizer, ele vai perder a delegação dele. Ele vai sofrer a dura pena da lei. Então, a pergunta é, se esse pode sofrer, por que o judiciário não deveria sofrer também, né? Ou seja, responder pelos seus atos, na verdade. Olha, eu tenho um credor, grande credor, da VASP, e um dos imóveis foi vendido há 5 anos. 5 anos. Faz 5 anos que a gente está pedindo levantamento, e o juiz só manda ao administrador, ao MP, ao administrador, ao MP. A gente está há 5 anos discutindo números, discutindo critérios de atualização dos valores. Eu já fui inúmeras vezes falar com o juiz, e ele fala, vou decidir. Tá bom. Eu só falo, juiz, por favor, decida e estabeleça os critérios, a gente obedece. Tá bom, vou obedecer a ordem de prioridade, de conclusão. Eu falei, mas olha, eu fui intimada, é meu prazo. Bom, fiz uma reclamação. Sabe o que aconteceu? Zero, nada. Fui despachar com ele de novo, há 10 dias atrás. Falei, excelência, por favor, julgue. Tá bom, vai na hora. São 5 anos que o meu condomínio, um dos condomínios, são vários condomínios credores da base, não recebe. São 4 imóveis, não recebe. 5 anos do dinheiro depositado em juízo, e nós estamos discutindo, e o juiz simplesmente fala ao administrador, ao MP, ao administrador, ao MP, e não define critérios. Porque o problema são critérios de cálculos, coisa mais simples do mundo. Então, aí, assim, só que se a gente entra nessa seara, o poder judiciário, o problema do poder judiciário é gigantesco, é gigantesco. Esse caso aí, para mim, é um dos casos, eu trabalho nesse caso há quase 20 anos, é ridículo. Então, assim, o que se faz? Eu fiz uma reclamação e não aconteceu nada com esse juiz. Pois é, eu disse, a prestação de contas está sendo leve. Exato. Eu vou passar a palavra aqui para a Alana, que ela vai fazer um questionamento para vocês, né? A gente está aqui 1 hora discutindo, a gente vai ter ainda mais oportunidade aqui para a Júlia e a Cris, para a gente poder encerrar, mas é um tema, assim, nossa, se deixasse a gente falar aqui, nós que gostamos de falar muito, né, Cris, Flávia, eu adoro, alguém tem que mandar parar de falar. Então, quando diz, a palestra tem que ser em 10 minutos, 15, já me dá curto-circuito. Eu disse, meu pai do céu. Então, assim, é um tema que é instigante, e realmente o debate vai, né, rolar solto aqui. Mas, minha amiga Alana, fique à vontade aí, faça seu questionamento. Certo, então, obrigada, viu, América? Queria primeiramente, então, saudar a todas aqui presentes, é uma honra estar participando, então, dessa tribuna, é um tema extremamente relevante e instigante, eu, inclusive, ando pesquisando sobre isso também, inclusive, então, o meu questionamento, ele vai nesse sentido, mais ou menos do que eu ando também pesquisando e lendo a respeito do assunto da desjudicialização. E ela seria, então, a seguinte, para legitimizar, então, para legitimar a execução extrajudicial, o PL ele exige, então, a participação, né, dos advogados. E nisso vem aquele questionamento, e como é que fica, então, o acesso dessa execução para o cidadão que é hipossuficiente economicamente? Porque a gente sabe, né, os entraves que ele tem, às vezes até no judiciário, e como é que vai ser, então, essa questão passando, então, para esse âmbito administrativo, então, através da PL. Deixa a critério da Flávia e da Cris, quem quiser começar. Flávia, eu queria começar, porque eu acho que tu vai conseguir explicar melhor
talvez o procedimento disso. Mas, assim, existe lá a previsão de que vai haver assistência judiciária, né, de que vai haver o uso de uma defensoria, enfim, né? Então, assim, talvez a minha parte é dizer assim, olha, ele não está desamparado, existe a previsão da utilização das mesmas forças, né, de acesso que existiriam dentro do judiciário. Talvez a Flávia possa explicar um pouco melhor como isso vai se dar, mas que existe essa previsão, ninguém está desamparado, isso é fato. Sim, sim, existe. Mas é uma questão, é o calcanhar de Aquiles, sem dúvida nenhuma. Mas existe. Foi por isso que eu deixei tu responder, entendeu? Então. Primeiro que o juizado especial, ele continua aberto aí para as questões de pequeno valor. Em segundo lugar, agora foi feita já uma correção por alguma dessas emendas, até comentei com a América, de que se incluiu, além do advogado, o defensor público. Isso aí era uma falha de redação, é claro, os defensores também. Logicamente, faltou e foi uma boa emenda. Depois que, no texto original do PL, ele já estabelece aqueles que têm a justiça gratuita já estabelecida quando se trata de título judicial na fase cognitiva, então ele carrega esse benefício, se já é uma execução extrajudicial, ele tem que requerer e o agente de execução tem que decidir e, eventualmente, isso vai virar uma questão e volta para o juiz, mas, sem dúvida que é difícil. Agora, falando um pouco de bastidores, do que a gente estudou junto com os tabelionatos de protesto, não, é claro que isso vai ter que ser definido conforme vê o PL, que quem vai definir a tabela de emolumentos são os tribunais, as corregedorias e o CNJ, juntamente com as instituições de protesto. A primeira proposta deles foi um valor muitíssimo baixo e razoável, em que, se tornando o protesto obrigatório, para eles seriam razoáveis 10% do salário mínimo para iniciar o processo de execução. Portanto, hoje é alguma coisa próxima de R$120. E que aí eles poderiam ser remunerados com uma parcela do recobro, exatamente como é hoje o protesto. Então, o que se previu é que houvesse um pagamento diferido, ou seja, o beneficiário da justiça não precisaria pagar os R$120, mas se ele recebeu R$100.000, por que ele não pode receber 95 e 5 mil ir para a remuneração do tabelião de protesto? Então, essa questão dos emolumentos, custos, é uma questão que vai ter que passar por um alinhamento das corregedorias, das defensorias, do CNJ, mas que de forma alguma passou desapercebido do PL. Em vários artigos existe algum tipo de previsão. Então, a ideia é que ninguém fique de forma alguma desassistido. Perfeito. Essa questão é bem emblemática, né, Flávia? Porque, inclusive, eu acho que em alguns lugares o valor do protesto é bem maior. O protesto é gratuito no Brasil inteiro há alguns anos. Não, absolutamente gratuito. A justiça é gratuita. Eu estou falando do jurisdicionado que tem realmente condições financeiras de pagar. Se haveria uma tabela única para protesto ou se iria variar conforme a localidade, o estado. Sim, para levantar o protesto, porque o protesto para o credor ele é gratuito. Ele varia de estado para estado o percentual para levantamento do protesto. Ou seja, o devedor, a tabela varia conforme o estado, é mais caro, vamos dizer, no Rio é mais caro do que em São Paulo, para levantar o protesto. Isso. A ideia é de que haja uma tabela, e isso é um requerimento, um pedido, que haja uma tabela única. Mas temos que lembrar que, por exemplo, o inventário, a gente estava discutindo até no Elas do processo, qual era o custo em cada estado do inventário. Varia demais, né? Por exemplo, os notários no Paraná são muito mais baratos. Eu já fiz ata notarial no Paraná, porque aqui em São Paulo é 3 vezes o preço. Então, essa é uma questão que foge um pouco do legislador do PL 6204/2019.
né? Claro que a gente tem que sempre pensar que isso é uma realidade, ou será uma realidade, mas, como aqui está dizendo a Gisele, sem dúvida nenhuma, o CNJ deveria fiscalizar essa tabela única, e deveria ser única, sim. E eu vou mais longe, deveria ser única para outras questões, como eu levantei também, inventários, outras questões. Não faz sentido esse disparate que se vê hoje em dia. Até porque a gente tem uma regra de competência, né, nessa execução extrajudicial. Então, tem coisas que a gente não vai conseguir fugir para pegar um protesto mais barato. Então, tem que realmente haver, ao meu ver, esse alinhamento aí de uniformização do valor do protesto, para que um jurisdicionado de certo lugar não fique prejudicado com esse acesso extrajudicial, ao meu ver. Sim, né? Com certeza. Seria Alana, tem algum mais questionamento? A princípio seria isso. Gostei realmente muito da resposta das colocações. Até teria mais uma questão, mas ela já foi respondida também anteriormente ao longo dos debates, então estou satisfeita. Seria isso mesmo. Obrigada, viu, meninas? Júlia, faça aí. Tem algum questionamento a fazer, minha amiga? Sim, eu estou aqui. Uau, meu Deus, que demais. Uma noite de terça de muito aprendizado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, parabenizar a BEP, né, pelo evento e também as nossas abepianas, Flávia Ribeiro e Cristina Mota. Está sendo uma alegria de verdade estar aqui. Então, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de fazer uma pergunta, a Cris já adiantou um pouco, mas eu gostaria de saber também a posição de Flávia acerca dos poderes decisórios. Então, o tabelião teria poder decisório na tutela executiva extrajudicial? Então, essa sua pergunta não está escrita em lugar nenhum, né? Essa pergunta é, inclusive, tema de doutorado da Renata Cortes. E eu comungo a opinião dela, eu acho que o delegatário, ele realiza a jurisdição em certa forma. As decisões que ele toma são decisões, e o meu maior exemplo é o Augusto Capião. A hora que ele transfere a propriedade de uma pessoa para outra, com base em provas, o delegatário decide. Então, eu acredito que existe sim um poder decisório, talvez mais fraco, talvez que não envolva tanta cognição, mas existe. Na minha opinião, acadêmica. Aquilo que está no projeto, aquilo que está nos regimentos e aquilo que está na lei dos notários, registradores e tudo mais, é que eles têm que seguir estritamente o que diz a lei. Então, foi aquilo que eu disse. Ao fazer a penhora, ele vai ter que obedecer o que está no CPC. A ordem, seguir a ordem de primeiro dinheiro, depois bens imóveis, depois para que não haja ali um prejuízo ao devedor, etc. Então, para quem estudou um pouquinho essa parte do regime delegatário, é bem claro que ele é dito que ele é estritamente legalista. Mas, como eu disse, como eu iniciei, mencionando até a Renata Cortes e a tese dela de doutorado, ela está sendo orientada pela nossa abepiana também, Flávia Hill, ela estuda isso. E eu acredito que sim, existe uma carga decisória naquilo que o delegatário, de uma forma geral, e não só no agente de execução, faz e diz. A hora que ele dá ali uma nota devolutiva dizendo não vou registrar por causa disso, daquilo, eu acho que ele está tomando, ele tem atos decisórios ali, ele tem um cunho de decisão. Se é jurisdição, talvez não, mas que são atos decisórios, são, na minha opinião. Mas, na minha opinião, isso é a opinião da Flávia Pereira Ribeiro, acadêmica, que fez, não é o que está ali escrito nem no PL, nem nos regimentos dos delegatários. Cris, quer pegar aí, Cris? Não, Flávia, nós concordamos.
Eu acho que sim, ele decide sim. Tem cognição, com certeza, né? Claro, como disse a Flávia, em menor tônica, né? Em hipóteses diferidas, em hipóteses específicas, mas com certeza tem, né? Aí a gente pode pegar nosso velho e bom Ponte de Miranda, a teoria quinária aqui, e fazer toda uma elucubração para desvendar que tipo de decisão e qual a carga de eficácia preponderante que ela teria, mas certamente ele decide sim, né? Até quando decide tomar um ato e não tomar o outro, né? Então, até aí existe a própria carga decisória. De decisão, né? Maravilha. Tem uma pergunta, essa pergunta é a mais provocativa de todas. Que ela é o dito pelo não dito, né? Muito bem. Tem uma bepiana aqui que não falta tribuna. Ela sempre está presente, que é a nossa Cristiane Saredo. E aí, Cris, como você sempre fala nas nossas tribunas, eu vou dar a palavra aqui a você, se você quer fazer algum questionamento, registrar a presença de Luana e Era Cecília, fiquem à vontade, viu, meninas? A palavra é sua, Cris. Oi, boa noite para todas. É porque eu não falto porque é como eu boto lá no meu Instagram, né, quando eu faço a divulgação, é imperdível, então não dá para perder. E hoje, especialmente, está sendo assim uma delícia esse debate. A minha cabeça está a mil, eu já não sei mais com quem eu concordo, com quem eu discordo. Na verdade, eu estou achando que eu concordo com as duas, porque eu juntei um pouco do que uma concorda e critica, e que a outra também defende, e juntei ali. Então, eu acho assim, eu estava assim, eu concordo com a Cris, concordo com a Cris, concordo com a Cris. Aí eu falei, mas eu também concordo com a Flávia, porque eu acho que todos os caminhos, eu acho que todas as portas que se abrem para o jurisdicionado, elas são maravilhosas e bem-vindas, né? Mas a minha preocupação é também um pouco como da Cris, assim, mas qual é o objetivo da desjudicialização da execução? Será que é só assim, a gente tem os defeitos judiciários e vai ficando, e aí a gente, ao invés de consertar esses defeitos, a gente fica tirando, né, as coisas deles para os outros consertarem, né? Eu queria só saber se a desjudicialização vai fazer o milagre de encontrar os bens, aí ia ser legal, né? Aí ia ser bom. Mas, enfim, para mim, assim, o foco é a efetividade. Será se a desjudicialização da execução vai ser efetiva, vai ser eficaz para a gente conseguir fazer andar e entregar a tutela satisfativa que tanto se almeja, aí beleza, né? Aí está ótimo. Mas eu queria perguntar para a Flávia e para a Cris, e mais um pouquinho assim para dentro do CPC, né? Quais seriam assim os impactos, os principais impactos que o PL traria para as normas processuais já previstas? Será que vai ter uma revogação ou uma alteração de alguma questão? Porque eu dei uma lida no PL, mas não vi as emendas, não vi as alterações depois. E se é possível esse parcelamento da dívida pelo devedor, né, como já prevê o artigo 916 do CPC. E parabéns, meninas, está muito bom. Obrigada. Cris, começa? Eu vou te deixar responder, mas eu só queria fazer uma ponderação aqui para a Cris. Olha só, minha xará, quase minha xará, né? Eu sou Cristina. Mas eu fui surpreendida, esse ano ainda, por um contato por e-mail, meu e-mail profissional, contato de uma empresa que ficava no Paraná, dizendo, eu queria entrar em contato contigo, eu vi que tu dá aula de execução e que tu trabalha muito com execução, não sei o que, nananã. Ok, podemos marcar uma reunião online rapidinho? Você pode. Marquei a reunião e
me surpreendi que era uma empresa que estava me oferecendo serviços de busca de bem. Toda a nossa due diligence, Flávia, que a gente aprendeu a fazer a duras penas, né? E procura daqui, procura dali. Existe lá meia dúzia de controls que eles dão no programa que eles criaram, que eles conseguem juntar dados públicos, inclusive, para conseguir te trazer esse arcabouço. Então, assim, de novo, aquela questão, né? De, por que o judiciário não consegue ter isso? Ou pode até ser o agente de execução aqui no futuro, mas por que a empresa privada consegue vender isso? E quem tem que prestar esse tipo de tutela não consegue ter à sua disposição, ou o pouco que tem à sua disposição não se utiliza para isso, né? Então, eu sigo ainda marchando naquela provocação de por que não funciona, nós temos um problema ontológico no nosso judiciário, com as nossas execuções, né? E é ontológico, se a gente for pensar, porque como que um particular consegue reunir toda essa base de dados e como que o poder público, que, digamos, teria uma força muito mais extraordinária, inclusive patrimonial, para conseguir desenvolver um software como esse, e ele não se utiliza, ou ele não faz, né? Enfim. Acho que falta vontade, né? De novo. Bom, respondendo à primeira parte, que fala sobre o CPC, quais seriam os reflexos, logo no primeiro artigo do PL, fala o seguinte: a execução extrajudicial civil para cobrança de títulos judiciais será regido por esta lei, por esse projeto de lei, e subsidiariamente pelo CPC. Então, tudo aquilo que não está previsto no microsistema do PL 6204 de 2019 é regido pelo CPC. Então, vamos dizer, falei já 3 vezes da ordem de penhora. Não está reproduzido aqui. Vale a ordem de penhora prevista no CPC. Então, agora, aquilo que estiver previsto no CPC, no projeto, no PL, sim, derroga o que está lá, mas, em grande parte, aqui é só uma questão procedimental. Vale, sem dúvida nenhuma, exceto naquela parte lá no finalzinho do PL, que aí, para não haver antinomias, ou para não haver... Então, tal artigo passará a vigorar com a seguinte redação. Então, a partir do 30, então, é quando começa a fazer as adaptações do CPC naquilo que não tem sintonia com o PL, que precisa de algum ajuste, alguma adaptação. Quanto à efetividade, eu já falei o que eu acho, né, em relação aos delegatários que exercem atividades público-privadas, mas mais do que isso, existe aqui, claro que não é possível mandar no CNJ, mas também existe aqui uma previsão de que o CNJ deverá estabelecer e conceder a base mínima de pesquisa, que são os 10 ou 11 ou 12, quem escolhe desses números, de quais são os acordos, convênios já estabelecidos com o judiciário para o agente de execução. Então, o agente de execução tem que ter acesso a todos esses, Senjud, Renajud, Infojud, Serajud, todos. E a expectativa também não está escrito no PL, mas sim são discussões que vêm sendo realizadas em bastidores, que o agente de execução possa colocar o CNPJ ou o CPF e conseguir acessar toda uma base única para a localização de bens. E aí eu quero lembrar que hoje mesmo eu mandei para a Cris, deve estar, não vou ter aqui de cabeça, ou talvez, vamos ver aqui, que eu mandei para a Cris, qual foi vamos ver aqui. O nome? Que hoje já saiu, que amanhã entra em vigor aquela busca nova de bens. Isso. Estou no grupo, minha amiga. Sobre o CNJ. Foi no grupo? Foi no grupo. O CNJ vai disponibilizar um cruzamento de dados de CPFs e CNPJs que vai aparecer de uma forma
inclusive de legal design. Não é que vai aparecer uma estrutura societária para o juiz, claro. Então, assim, ferramentas estão sendo dadas para o judiciário, ferramentas estão sendo dadas. Essa aqui, ela é agressiva, porque ela vem como se fosse aquele verdadeiro guarda-chuvinha, né? Olha, fulano está embaixo do ciclano. Isso para atrapalhar, especialmente para atrapalhar os planejamentos societários que são feitos. Agora, ferramentas estão sendo dadas, até que ponto estão sendo obedecidas, e aí, de volta, a gente fala, bom, eu até coloquei aqui no chat, será que o jurisdicionado pode ser também, ele pode sofrer pelo fato do Poder Judiciário, infelizmente, não estar cumprindo adequadamente seu minus? Porque, especialmente agora no período do Fux, várias ferramentas foram concedidas, várias. E agora, vamos ficar sentados esperando? Porque a gente só vê, aí fica esse embate. Aí o CNJ concede, mas, por outro lado, aí vem o judiciário e vai dizer, não, isso é só na exceção. Então, ferramentas estão sendo dadas, espera-se que haja uma base única, que haja aí um grande alinhamento, e eu quero lembrar que o tabelionato de protesto no Brasil inteiro é o único que está absolutamente sincronizado. Se vocês entrarem no Simproc, vocês podem achar um protesto de qualquer pessoa no país, não é no estado. Então, por exemplo, outro dia eu queria saber aonde uma empresa que eu estou executando, ela tem bens. Aí eu entrei no Simproc, fiz a pesquisa de protesto para ver onde ela tinha protesto. Eu descobri que ela tinha, além de São Paulo, uma atividade em mais dois estados. Por quê? Porque tinha protestos em mais dois estados. Então, o tabelião de protesto já está uniformizado. E a expectativa é que essa uniformização seja obrigatória, e agora o registro de imóveis começou também nesse sentido. Então, isso parece ser uma tendência, especialmente incentivada pelo CNJ. Agora, e aí? Os magistrados estão ajudando, estão colaborando? O que é que você falou? Você pede 1, 2, 3, eles falam, primeiro esse, depois aquele. Então, assim, temos um problema muito grande, não? E aí, vamos ficar esperando? Será? Então, são essas as ponderações que eu tinha a fazer. Flávia, já existia um outro sistema que estava à disposição, mas era só para a esfera criminal, que daí tinha várias dessas coisas que vão estar nesse novo, né? Esse novo que tu mencionasse, que vai começar, vai estrear amanhã, ele chama Sniper, né? Sniper, na verdade. Sistema Nacional... É Sniper, né? Porque é Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Agora, ele é tão porrada que ele é quase Sniper, né? Eu também pensei nisso. Sniper, ele é porrada. Ele é porrada, realmente. Ele vai muito a fundo, mas é isso assim, ó. Como é que a gente pode conceber que a esfera pública, que o judiciário não tivesse ou não fizesse uso de ferramentas como essas quando a esfera privada já está fazendo, sabe? E é efetiva, e é eficaz, né? E aí é que tá, a gente vai precisar entender e aceitar que vão haver perdas, é claro, patrimoniais, ou seja, eu não vou... por exemplo, o próprio registro de imóveis não vai fazer não vai dar uma consulta para cada nome ou CPF que eu fizer, e isso vai estar integrado. Eu não sei se isso um dia vai ter uma taxa dentro do judiciário ou não, mas eu já vou dizer que se tivesse uma taxa única razoável, eu até acharia que era bom, sabe? Porque daí se colocaria uma balança, né? Tipo assim, um tanto não perde, outro tanto não ganha, mas em prol de uma efetividade. Eu entendo que tem muito em jogo financeiramente, né? Quantos os registros de imóveis e também os tabelionatos, tá certo? Vão perder nessas buscas que a gente faz, que todas elas são cobradas,
Mas, assim, a gente precisa abrir mão de determinadas coisas em prol de outras que são mais importantes. E aí eu acho que chega um momento que vem aquela questão que é a questão da moral e a questão do que é certo, para a gente colocar na balança que o que é mais importante é conseguir entregar ao jurisdicionado o que ele precisa de uma maneira fácil, rápida, prática, né? Então, assim, essa interligação que tu acabaste de mencionar, que já existe no sistema de protestos, a gente sabe que factualmente ela existe, entre aspas, em relação aos registros de imóveis, mas ninguém tem acesso a isso. Então, você sabe qual, assim, que eu tenho um contato atualmente com os registradores, os tabernáculos de protesto. E qual foi a ideia no sentido de custo-benefício? Quanto mais pessoas pesquisam e podem pesquisar e descobrir, nossa, tem um protesto ali, eu nem sabia, eu não quero ficar com meu nome sujo. Às vezes as pessoas têm um protesto porque uma telefônica um dia te deu. Eles ganham quando? Eles ganham com o levantamento do protesto. E não com essa certidãozinha que custa baratinho. Então, eles entenderam que era muito mais razoável fazer esse sistema uniformizado de modo nacional e possibilitar que você checasse se você tem protestos, para que você, eventualmente, se tivesse interesse em quitar, quitasse. Então, hoje mesmo, a minha gerente me ligou me dizendo, olha, Flávia, tem aqui um protesto, é super baixinho, não vai te impedir nada, mas, gente, R$216. Eu falei, o quê? R$216 da minha CNPJ? Aí, o que é? É um CCM que chegou na pandemia, puseram debaixo da minha porta, não tinha ninguém, não foi pago, eu já paguei, porque o meu contador identificou um débito, eu quitei, mas foi para protesto, eu nem sabia. Então, ou seja, agora eu falei, não vou pagar de novo, tenho que mandar lá a prova de que eu já quitei, blá, 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 mas é uma chatice, dor de cabeça, mas outras pessoas de boa fé podem nem saber que tem um protesto ali no estado vizinho, ou 2 estados para lá ou para cá. Então, esse foi o raciocínio deles. Ou seja, vamos melhorar e facilitar a vida de todo mundo, que a gente também vai receber mais. Mas eles então, têm a possibilidade de um ganho efetivo, né, em função do pagamento. Sim. Enquanto que, por exemplo, o registro de imóveis não vai ter, né? Então, não sei, porque a partir do momento em que você descobre alguma coisa e que você quer fazer alguma coisa, você vai fazer o quê? Vai averbar, vai pedir a indisponibilidade, vai pedir o registro, vai pedir... Tudo isso é um custo. A questão é que muitas vezes você não sabe da existência daquele bem e aí você não pede ou uma averbação, um registro, uma disponibilidade, porque você nem sabe que tem. A partir do momento que você sabe que tem, também eles vão ter o custo agregado, que vai ser o emolumento para esses pequenos atos. Então, sim, existe uma lógica, existe uma inteligência por trás de tudo. Então, existe o interesse de todo mundo, deveria haver maior interesse de todo mundo de facilitar a vida dos credores, né? Então, assim, eu acho que... Aí concordamos de novo. Ai, que maravilha! Então, eu acho que o CNJ começou a fazer esse trabalho. E agora, assim, eu acho que os delegatários, os institutos começaram a compreender que isso justifica, vale a pena. Então, esse trabalho tem crescido. Nos últimos anos, cresceu muito. Existem tantas e tantas, né, ferramentas tecnológicas que vêm sendo implementadas nas mais diversas áreas, inclusive no judiciário, em relação a decisões, monitoramento de decisões, enfim. Como que não vai se conseguir evoluir nesse ponto, né? Pois é. É uma expectativa. Esse do sniper me chamou a atenção, por exemplo, que é uma dificuldade muito... Tudo bem, sniper só pode ser operado pelo juiz. Pelo juiz. Mas, de qualquer maneira, me chamou a atenção, por exemplo, que o juiz hoje não tem acesso a registros de bens marítimos, né? Se tu tiver embarcações, tu não consegue, tu não tem como, não tinha uma base de dados que pudesse te trazer essa informação. E era uma informação dificílima, porque tu precisava de ofício do juiz para conseguir. Apesar dela ser dela ser pública. Isso é um contrassenso, né? Como que o público ele te exigia
que o juiz tivesse uma autorização para isso. Então, assim, eu acho que a gente podia evoluir, e vai evoluir, se Deus quiser, muito com a utilização dessas tecnologias. E é o caminho, eu acho que é o caminho. O caminho está por aí, buscar novas ferramentas para que a gente consiga a palavra mágica, efetividade, que é o que a gente deseja tanto, essa sonhada efetividade, quanto mais rápido, melhor, né? Minhas amigas, a gente já está aqui há 1h40, né, de debate, de exposições. Foi uma tribuna riquíssima de informações, né? A Flávia, a Cris trouxeram aí, aprendizado que a gente vai ter que debater, a gente vai ter que refletir, amadurecer, assunto que está em pauta todo dia, efetividade. Então, esse projeto de lei tem muito que ser debatido, né, Flávia, para a gente chegar nesse consenso e esperar que o projeto, ele, com as emendas que estão aí, venha enriquecer e tornar o projeto a busca realmente para o que ele pretende, né, esse desafogamento do Poder Judiciário, uma efetividade para uma outra via que o jurisdicionado vai ter em suas mãos. Então, eu agradeço imensamente a Flávia, a Cris, por terem aceito o convite da ABEP, né? A ABEP é esse espaço para as mulheres falarem, para que as mulheres processualistas tenham voz, tenham vez, que venham contribuir aí com a nossa legislação, a nossa doutrina, contribuir com a construção da jurisprudência também, né? Que realmente a gente faça a diferença. É um espaço muito especial, a ABEP é totalmente democracia pura, e é isso que me deixa muito feliz de estar aqui, nesse cantinho tão caloroso da ABEP. Obrigada a Alana, a Cris, a Fernanda, a Irá, a Gisele, a Júlia, né, por estarem, esses que passaram por aqui, por estarem presentes nesse debate. Obrigada pelas perguntas. Deixo aqui as últimas considerações para a Cris, para a Flávia. Quero registrar novamente o livro da nossa querida Flávia Ribeiro, para quem for assistir. É um livro que a leitura é imprescindível. Os textos e os artigos de Cris Mota também, que são, assim, brilhantes. Eu só tenho que agradecer por tanto aprendizado que as duas nos dão, tá, minhas amigas? Então, deixo aí as últimas palavras para vocês, para a gente encerrar, tirar a nossa foto oficial, para a gente postar lá no nosso Instagram. E aí, depois que vocês forem falarem, a gente vai fazer nosso X aqui, para essa foto sair bem linda. Bom, eu acho que muito e tudo já foi dito. Acho que não faz sentido até entrar em um novo capítulo, nova questão. Falamos bastante, foi riquíssimo, sem dúvida nenhuma. Então, eu só quero deixar aqui meus agradecimentos para a ABEP, para todas nós que estamos aqui debatendo até às 9h15 da noite, praticamente. Quero receber a nossa fotinha para publicar e mando um beijo enorme para todos vocês. Obrigada pela companhia. Bom, eu queria agradecer o convite e ter passado essas horas, 2 horas já estamos aqui juntas e passou, né, voando, porque realmente o papo estava muito bom. Claro que outras reflexões sobre esse tema vão caber, né, inclusive quanto às dúvidas que a gente tem de tudo isso que se falou, né? A gente vai refletir sobre o que a gente falou, dúvidas que surgiram a partir do que a gente falou. Eu acho que o mais importante é que se está se estabelecendo, nesse momento da nossa história, uma meta prioritária, que é a gestão dessas demandas executivas, com refinamentos, né? Com formas mais refinadas para se chegar efetivamente a uma solução adequada, efetiva, né? A gente está tentando, na verdade, eu acho que estamos buscando e vamos, quem sabe, que é o que a gente efetivamente quer, reestabelecer esse nosso compromisso com a efetividade. Porque nós temos, e agora a gente quer que os agentes da execução, sejam eles extrajudiciais ou judiciais, também tenham esse firme propósito, né, desse compromisso com a efetividade.
Vamos à foto, então, agora. Foto oficial. Olha, meninas, vocês printem também a tela, viu? Para todo mundo garantir uma foto linda aí. Então, sorrisão no rosto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se saiu legal. Postar lá no grupo para que vocês deem a aprovação. Mas alguém conseguiu colocar em... É que a América estava falando, para mim só saiu a América aqui, praticamente. Eu coloquei todo mundo, Flávia. Eu não sei colocar, então depois você coloca. Não sei colocar assim, mas eu já... Sorria que eu vou fazer. Hã? Sorria. Pronto. Até com direito a clique, viu? Com clique, você viu? Esse aí foi chique. Mas eu já lembrei onde coloca aqui, mas tudo bem, ela já tirou, tá ótimo. Manda aí. Meninas, então, boa noite a todas, né? Que Deus guarde a noite de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Beijo. Beijo.